O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. São José Almeida, Leonete Botelho, Maria Lopes. Viva, eu sou Helena Pereira e estamos a gravar na manhã do dia 19 de janeiro. Esta é uma semana marcada pela greve dos professores, protestos mais duros, que são inéditos em governos de António Costa. Aliás, durante o primeiro governo de Jeringonça, a situação esteve bem mais calma. Ao mesmo tempo, as questões de transparência do governo adensam-se. O Presidente da República pediu que os atuais membros do governo preencham o questionário de 36 perguntas que António Costa inventou. O Primeiro-Ministro respondeu-lhe em poucas horas que não, que aqueles políticos já tinham entregue as suas declarações de interesses no Tribunal Constitucional e que não era necessário. Em que ficamos, então? São José, vamos começar eu começaria pela greve dos professores. É o momento mais tenso que António Costa enfrenta de contestação social nas ruas e tem a ver realmente com a ausência de Jeringonça e uma menor atenção deste governo de maioria absoluta à classe dos professores. Acho que não tem nada a ver com coligações ou não coligações. A questão dos professores é uma questão antiga, nem é uma questão só do governo de António Costa. A questão da falta de respeito, que é a palavra de ordem que eles usam, respeito. Portanto, a falta de respeito pela carreira docente é antiga. Aliás, a colocação de professores há várias décadas que tem regras diferenciadas do que é o mercado laboral em geral, e a situação tem-se vindo a degradar. Em 2018, creio, no primeiro governo António Costa, foram descongeladas as carreiras no âmbito das reversões das medidas da Troika, mas o que é facto é que desde então a situação continua degradada e ninguém fez nada. E o que se passa neste momento é que nasceu um sindicato novo, que não é um sindicato de professores. É o STOP, o sindicato de todos os profissionais das escolas, que aproveita e tenta enquadrar uma coisa que é pouco enquadrável, mas que eles conseguem liderar, o que são as movimentações inorgânicas que há nas sociedades de hoje. E foi isso que surpreendeu, não é? A manifestação de Lisboa, como foi isso que surpreendeu na greve, às primeiras horas letivas diárias, que este sindicato lançou já em dezembro e que há mais de um mês que perdura nas escolas e tem perturbado muito o funcionamento das escolas, porque de facto este novo tipo de sindicatos não atua como a FENPROF e os sindicatos e a FNEC, quer dizer, como os sindicatos tradicionais, que são comportadinhos, obedecem a regras e a um jogo de negociação que é enquadrado, não é? Toda a contestação social enquadrada pela CGTP ou pela UGT é uma atuação de contestação social bem educada. Estes novos movimentos não são bem educados. São movimentos que lideram, ou são sindicatos que lideram movimentos inorgânicos. E, portanto... E achas que atuam para lá do limite da lei da greve? Não estão a desautorizar nenhuma lei da greve, não estão a incumprir. Aliás, acho que o ministro esteve muito mal, na véspera da manifestação, a vir fazer aquela ameaça, porque ainda irritou mais os professores. Ele conseguiu que a manifestação fosse maior ainda do que seria se tivesse estado calado. E, portanto, acho que o ministro atuou muito mal. Acho que o ministro acabou por ser desautorizado pelo primeiro-ministro no dia a seguir,
com a greve em plena elaboração, com a manifestação já na rua, é o primeiro-ministro que vem responder e que vem dizer que vai a negociações e que de facto a precariedade é uma vergonha, que a deslocação é uma vergonha. Isto não são problemas novos. Eu, nos anos 90, fui professora há 3 anos. E isto já era assim. Portanto, eu acho que os partidos em Portugal têm ignorado os professores, têm ignorado os problemas dos professores. Então, desde o governo Sócrates, com Maria de Lourdes Rodrigues, o nível de provocação aos professores é escandaloso e, portanto, olha, agora rebentou. E ainda bem que rebentou. Porque se o país quer ter futuro, tem que ter educação. E não há educação, não há docentes, não há professores, não há funcionários de escola que cumpram devidamente o seu trabalho, se sentem indignados, desrespeitados e maltratados. Portanto, é bom que comecem a resolver os problemas. Leonete, achas que este ministro, João Costa, aguentará a pressão? Não sei se aguentará, mas deixa-me recordar que em finais de 2018, princípios de 2019, houve uma greve muito semelhante a esta dos enfermeiros. Foi também uma greve cirúrgica, a horas extra nos blocos operatórios e não só. Portanto, era uma greve também de um sindicato novo, que também foi chamada de greve. Não me recordo exatamente se alguém a chamou de greve selvagem, como agora chamam a esta, mas a greve é muito semelhante e é também de um sindicato novo, com novos formatos, que fazem crowdfunding para arranjar fundos para sustentar as greves, no fundo para pagar aqueles ordenados que os trabalhadores perdem. Concordo com a São José em absoluto que o Ministro da Educação, João Costa, não esteve bem na véspera da manifestação, mas recordo também que Marta Temido esteve sob enorme pressão durante muito tempo. Eu diria que pelo menos desde essa altura das greves cirúrgicas, é que depois ainda se seguiu toda a questão da pandemia e resistiu. Portanto, às vezes a pressão pública não chega para determinar se o ministro resiste ou não. Tem todas as questões, têm os seus próprios contornos, os apoios que têm dentro do próprio governo. Também noto que desta vez António Costa desautorizou, foi assim que eu entendi também, o próprio Ministro da Educação no dia da manifestação. No entanto, também podem estar a fazer, e é natural que façam politicamente, o jogo do bom e do mau, e portanto vamos ver como polícia é que bom, o mau. polícia bom e o polícia mau, vamos ver como é que isto evolui. Mas é como a São José diz, isto tem décadas. E, portanto, este tipo de problemas que se foi acumulando foi piorando, aliás, foi-se agravando. De facto, é muito complicado. Agora, o que eu acho é que os sindicatos que fazem estas greves também precisam de não perder o apoio social. E quando estamos a falar de ter uma grande parte da população prejudicada todos os dias com os filhos que não têm uma aula, não têm outra, ou que não têm aulas, começam a perder o apoio social e isso dificulta a sua luta. Portanto, é preciso que também encontrem não só fundos para sustentar os trabalhadores que fazem greve, mas também formas de que os pais compreendam e não fiquem prejudicados todos os dias as crianças com estas greves. Portanto, há que encontrar um equilíbrio se querem que haja um diálogo profícuo para as duas partes. Uhum. Esta semana, também no capítulo da transparência e compatibilidades, que é um assunto que já tínhamos falado na semana anterior, ficámos a saber que a atual deputada do PS, Jamila Madeira, esteve registada como lobista na União Europeia, no Parlamento Europeu nos 4 anos em que não foi deputada, entre 2012 e 2015. Quando assumiu o cargo de deputada, manteve as mesmas funções na REN até dezembro. A própria empresa assumiu ao público, e passo a citar, que Jamila Madeira trabalhou até dezembro no âmbito da Agenda Europeia de Energia, participando na ligação da REN com agências europeias do setor e assegurando contactos com a Comissão Europeia, diversos comitês do Parlamento Europeu e outras organizações. Maria do Céu, tu que investigaste esta história, encontraste várias incongruências. Aliás, há ainda questões que dirigiste à própria Jamila Madeira, que ela teve a oportunidade de responder e que ainda não esclareceu totalmente.
Podes explicar-nos melhor o que está em causa, porque isto é complicado e tem várias dimensões, não é? Tem. A história terá começado mesmo no final de julho, já os trabalhos no Parlamento estavam encerrados, quando a deputada pediu um parecer sobre esta sua acumulação entre ser deputada e ser consultora a tempo parcial na REN Serviços. O parecer esteve, enfim, na gaveta o pedido de parecer esteve na gaveta durante o verão, só foi distribuído ao grupo de registros de interesses, que é um grupo de trabalho que existe junto da Comissão de Transparência. Dizia eu que só foi distribuído no dia 21 de setembro e só foi nomeada uma relatora no dia 2 de dezembro, que pediu a documentação à deputada e vice-presidente da bancada do PS, que só os recebeu no dia 16 e, portanto, na reunião da comissão de dia 21 era suposto ser discutido o parecer que dizia que há, de facto, um impedimento no exercício cumulativo dessas duas funções. Porquê? Porque a deputada Jamila Madeira é trabalhadora da REN desde 1998, teve o contrato suspenso durante várias vezes. Conseguimos nós que ela nos respondesse ontem que durante o tempo em que esteve como eurodeputada também esteve esse contrato suspenso, nas vezes que foi deputada na Assembleia da República e quando foi secretária de Estado, diz ela que também teve esse contrato suspenso. A particularidade é que esse contrato prevê, desde 2011, um regime de pluralidade de empregadores, ou seja, a deputada é empregada tanto da REN, Rede Elétrica Nacional, como da REN Serviços, apesar de trabalhar exclusivamente para a REN Serviços e ser paga pela REN Serviços. Esse regime de pluralidade de empregadores está previsto no Código de Trabalho. E é com base nesse tipo de contrato de trabalho que o parecer dizia que havia um impedimento. Porquê? Porque o Estatuto dos Deputados proíbe os deputados de terem quaisquer relações laborais, funções, cargos, mesmo que não remunerados, em empresas que, de alguma forma, sejam concessionárias de serviço público, como é o caso da REN, Rede Elétrica Nacional, ou seja, a empresa-mãe da qual a REN Serviços faz parte. A deputada não concorda com essa leitura, continua a dizer ainda hoje que não vê qualquer conflito, que não há qualquer impedimento, nem conflito de interesses, nem incompatibilidade, nem nada disso. No entanto, nessa reunião de dezembro, o PS pediu adiamento por efetivo, não foi sequer votado esse parecer e, nesse entretanto, até ao dia 31 de dezembro, a deputada informou a Comissão que, afinal, ia suspender o contrato de trabalho com a REN e passar o seu regime de deputada a exclusividade. E nesse mesmo pedido dizia que, bom, então, já que vou passar a ser a deputada em exclusividade, não precisamos, afinal, do parecer que eu tinha pedido. E a história ficou aparentemente por aí. Depois, entretanto, a história só se soube de todo este caso há uma semana. Nós começámos a fazer perguntas também à REN, e a REN deu-nos essa resposta de que, de facto, a deputada faria aqui aquilo que, em linguagem corrente, é representação de interesses. Ora, representação de interesses é lobby. A REN também não especifica exatamente qual é que é o período em que fez isso. E, portanto, nós fomos consultar o Registro de Transparência Europeu, onde a deputada estava registada como lobbyista ativa no período entre junho de 2012 e julho de 2013. Foi isso que nós escrevemos e, entretanto, continuávamos sem ter qualquer resposta às nossas perguntas muito diretas à deputada, que ontem, quarta-feira à noite, admitiu que sim, tinha feito representação de interesses, não apenas entre 2012 e 2013, mas entre 2012 e até ao momento em que, em 2016, assumiu o mandato de deputada na Assembleia da República. Há uma série de outras incongruências em todas as declarações de Jamila Madeira. Eu consultei as declarações de rendimentos e património no Tribunal Constitucional, onde há, em metade dessas declarações, a ausência da declaração dos rendimentos de trabalho dependentes, que é algo que a lei exige, obriga a que os altos cargos públicos
e os cargos políticos declarem. Portanto, ela tinha que dizer exatamente aquilo que ganhava. E, na verdade, não o fez. Não o fez quando era deputada no Parlamento Europeu. Estava um espaço para colocar o número e aquilo que ela escrevia era salário conforme as funções tituladas. Portanto, diretamente falando, com muita falta de transparência. Portanto, todo este caso vai somando aqui algumas faltas de esclarecimento, apesar de ser a própria deputada a vir-se queixar de inverdades e juízos de valor que se estão a fazer e que a comunicação social está a manchar levianamente o seu nome, mas na prática é a deputada que tem que esclarecer e tem que apresentar os factos do que realmente aconteceu. São José, eu não estou enganada se disser que a deputada falou 2 vezes através de comunicados, não é? E não veio mostrar-se disponível para explicar de viva voz estas questões. Aqui o que me faz mais confusão é a REN continuar convencida que ela desempenhava funções de lobbyista até dezembro. Portanto, quem lhe pagava achava que ela era lobbyista em representação dos seus interesses. Afinal, ela era deputada. O que é que tu percebes disto? Qual é a conclusão que tu tiras disto? Tanto quanto percebo do que a Céu escreveu, ela só voltou a ser deputada terminada a sua licença de maternidade em 16. É eleita em 2015 e volta em 2016. Portanto, não era deputada quando terá exercido esse lobbyismo. Mas isso para mim, para este caso, é um bocadinho indiferente. Porque este caso não é bonito. A imagem que passa sobre o Parlamento não é bonita, e sobre os políticos portugueses não é bonita. É evidente que ser lobbyista é legal, em Portugal não está regulamentado, no Parlamento Europeu está. Ela até estava registada na agência, portanto, tudo dentro da lei. Agora a questão não é a lei, a questão é a forma como ela fugiu ao esclarecimento. Ela pode ter imensas incongruências nas declarações, e tem. Aliás, a Céu escreveu já várias, não é? Pode ter andado a fugir até a dar dados ao Tribunal Constitucional, como os salários que oferia por conta de outrem. Agora, o que para mim é mais grave nisto tudo não é a questão dos erros que ela fez nas respostas e nas declarações, ou se estava registada ou não estava registada como lobista. O que para mim é mais grave é que desde que a primeira notícia saiu, Jamila Madeira tem andado a fugir a esclarecimentos. E cada vez que esclarece qualquer coisa, enrola-se mais num emaranhado de incongruências. Patina. O que Jamila Madeira devia ter feito logo no primeiro dia era convocar uma conferência de imprensa, ser transparente, ser direta, assumir tudo com datas, com valores, todo o seu percurso. Porque o que ela fez e está a fazer é deitar uma nódoa sobre a imagem do Parlamento e dos deputados portugueses. Eu imagino que há muito deputado, mesmo do PS, que nesta altura esteja indignado com isto. Porque qualquer dia temos aí a caça. Situação, pois. Sim, porque qualquer dia, eu já falei com alguns, portanto eu digo imagino, mas eu sei que estão. Qualquer dia temos aí algum tipo de jornalismo de matilha cá agora, não é? Que anda tudo à caça, tudo em grupo à caça, a investigar todos os deputados e a investigar como se ser deputado fosse à partida ser criminoso, que é uma coisa que a mim acho que é pôr em causa a democracia. Portanto, penso que no limite Jamila Madeira, com o comportamento que teve, não tanto enquanto deputada, porque se é legal, se ela tinha direito, tudo bem. Pelos vistos já não tinha, porque desde que a lei mudou em 2019, que ela acabou até para não ser declarada incompatível por deixar a REN, não é? Pronto. Mas ela tinha a obrigação de, no primeiro dia, dar a cara pelo seu nome, pela sua honra, em vez de andar a fugir
e a enrolar-se cada vez mais perante os jornalistas. Além disso, até porque leva atrás tudo o resto, não é? Ela é vice-presidente da bancada do PS, ela é secretária nacional para as relações internacionais do PS, foi secretária de Estado, enfim, tem ali uma série de lastro que devia Há aqui respeitar. uma coisa que eu acho extraordinária. Eu creio que o período em que ela esteve registada como lobista é o período que integrou o Secretariado Nacional dos António José Seguro. Portanto, ela até sobre o partido está neste momento a deitar lixo. Mas tem havido silêncio, não é? Em torno deste caso. É inacreditável. Sim, é um incómodo geral. E ninguém quer vir a público precisamente por isso. Porque aliás, ainda ninguém a defendeu. Sim. Também é verdade. Mas sim. também ainda ninguém a atacou publicamente. Exatamente. E vamos ver quanto tempo é que ela fica vice-presidente da bancada. Pois, com um dos pelouros que ela tem na vice-presidência da bancada, são as relações europeias. Isto é tudo cheio, isto é tudo muito triste, tudo muito triste. Vamos continuar a acompanhar. Por último, Leonete, esta quarta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu publicamente que os atuais membros do governo devem submeter-se, ainda neste capítulo da transparência, devem submeter-se ao novo mecanismo de escrutínio, e o Primeiro-Ministro respondeu-lhe que não era preciso. E foi muito rápida a resposta, estamos perante um choque entre o Presidente e Primeiro-Ministro. Eu não entendo as coisas exatamente assim, Helena. Eu entendo que aquilo que o Presidente disse é que, a partir do momento em que havia aquele grau de exigência para os novos governantes, que esse grau de exigência era imediatamente aplicável aos anteriores, e não que eles tinham que responder ao questionário prévio. De qualquer forma, esse entendimento de base quer dizer que o grau de exigência aumentou e está neste patamar claramente ao nível público. O Primeiro-Ministro veio dizer que não, que está a um outro nível. Os atuais governantes têm as declarações de património, interesses e impedimentos e incompatibilidades no Tribunal Constitucional, têm o registro de interesses no Parlamento, e que, portanto, esses documentos já cobriam a fiscalização sobre os atuais governantes. Ora, uma coisa não tem muito a ver com outra, embora haja pontos comuns, ou seja, os impedimentos e as incompatibilidades e os interesses também estão nessas declarações, que são entregues apenas 60 dias depois da entrada em funções e sobre a qual o escrutínio é, como já percebemos, mínimo. Voltando ao caso da Jamila Madeira, como a Maria Lopes escreveu, as declarações de rendimento, ela conseguiu fazê-los sem declarar rendimentos e, portanto, quer dizer, o escrutínio que o Tribunal Constitucional faz... E ninguém olha, não é? Ninguém olha para essas declarações, ninguém chama a atenção. Dos bons milhares de declarações que entram todos os anos no Tribunal Constitucional. Okay? Portanto, é preciso também ter em conta que são milhares, porque são de todos os cargos políticos e altos cargos públicos. Estamos a falar de todos os cargos eletivos, desde a junta de freguesia até aos diretores gerais de serviços. Portanto, estamos a falar de um universo bastante grande de declarações que entram e que são fiscalizadas por uma amostragem que o Ministério Público faz mais ou menos ad hoc, ou quando há denúncias particulares ou casos na comunicação social. Bom, e esses às vezes. Portanto, quer dizer, a fiscalização incide esporadicamente sobre algumas dessas declarações e podem ser pedidas explicações, mas de facto, quer dizer, isso passa-se tudo num ponto interno, não é? Completamente invisível para a opinião pública. Os registros de interesses que entram no Parlamento é mais ou menos a mesma coisa e, portanto, os mecanismos são completamente diferentes. Embora possam versar sobre a mesma coisa, têm momentos e apreciações completamente diferentes. E, portanto, aquilo que o Presidente da República dizia é preciso haver uma avaliação política sobre todas as situações dos atuais governantes. O Primeiro-Ministro disse não os vou fazer. Vamos ver o que é que Marcelo depois contra-responde a António Costa, se é que contra-responde. Bom, mas isso, Leonete, que estavas a dizer, leva-nos à próxima questão, que é a entidade da transparência, que é aquela entidade que foi criada há 3 anos no papel, precisamente para
fiscalizar, porque chegou-se à conclusão que era preciso uma entidade para ver como deve ser essas declarações de interesses. Ao fim de 3 anos, foi nomeado, o Tribunal Constitucional escolheu a Presidente e os 2 vogais. As obras em Coimbra ainda não terminaram e o Tribunal Constitucional diz que prevê que esteja a funcionar no 2º semestre deste ano. Céu, isto é as obras de Santa Ingrácia, não encontro outra maneira de escrever isto. São. Aliás, se tivéssemos comprado foguetes para comemorar esta nomeação, os coitados dos foguetes já estavam fora de prazo, porque isto 3 anos e meio depois da lei ter criado a entidade da transparência, é de facto um processo que, aliás, que não ajuda muito à boa imagem da democracia e das instituições democráticas, infelizmente. Mas, sim, parece que as divergências entre o Presidente do Tribunal Constitucional e o Parlamento sobre o salário de quem seria o Presidente desta nova entidade de transparência estão mais ou menos sanados. Eu acho que também a pressão pública nos últimos meses, até também do Presidente da República, acho que essa pressão pública finalmente surtiu efeito, e há 3 novos nomes. Peço desculpa se vou dizer alguma barbaridade, mas não são nomes que nós conhecêssemos do meio judicial. Naturalmente, como a entidade vai ser instalada ou está a ser instalada em Coimbra, até em instalações que a própria Universidade de Coimbra cedeu, a Presidente é uma doutorada da própria universidade e é uma investigadora do Instituto Jurídico daquela instituição. Chama-se Ana Raquel Muniz, tem 44 anos. Os vogais também têm são mais ou menos da mesma geração, portanto até aqui se nota alguma renovação das caras e dos currículos. Ainda não é já, ou seja, os nomes foram indicados agora, é possível que comecem a trabalhar no próximo mês. O TC diz que terá também, pelo menos por agora, 3 funcionários, e aquela plataforma de que toda a gente espera ansiosamente há não sei quanto tempo, que é o que vai tratar informaticamente as tais dezenas de milhares de declarações de que a Leonete falou, já está pronta, ainda não está a funcionar, mas estará a funcionar pelo menos até junho. Portanto, estamos sempre... eu que sou sportinguista, acho que isto é um bocadinho como os sportinguistas todos os anos pensam, este ano é que é. Espero que seja mesmo este ano, e que as questões da transparência ganhem um lugar central, porque é mesmo preciso pensar que, quem deve ser escrutinado deve aceitar ser escrutinado, e 2, temos que também mudar esta visão que os próprios dão de si da política. Estou a falar dos políticos, mas podia acrescentar os administradores da coisa pública, e é também preciso mostrar que o sistema tem um instrumento para os fiscalizar e que não podem sair e que não deverão sair, não podem nem devem sair impunes. Portanto, eu espero que sim, que esta entidade da transparência finalmente seja instalada, comece a trabalhar, e que daqui a um ano não haja novamente notícias como temos visto nos últimos dias de não sei quantas centenas de registros ou declarações de património, rendimentos, interesses, etc., para os quais ninguém olhou por falta, obviamente, de recursos humanos e de meios. Espero mesmo que esse cenário mude. Para terminar então agora, públicos e notórios, São José, vou começar por ti. O que é que trazes? Algo mais sério? Algo mais curioso? Trago uma coisa séria e triste. O Presidente da Câmara do Porto defendeu publicamente a criminalização do consumo de droga em locais públicos, em algumas zonas urbanas. Eu acho triste que 20 anos depois de Portugal ter sido pioneiro na política de descriminalização do consumo de drogas, uma lei, aliás,
aprovada no governo de Guterres, das coisas mais bem feitas que foram feitas por esse governo, uma lei que começou a ser preparada por José Sócrates, agora daí esse meu engano, e que foi aprovada já com Vitalino Canas como responsável e adjunto do primeiro-ministro. É uma lei que transformou o consumo de drogas em um problema de saúde pública e um problema que passou a enquadrar os consumidores e os toxicodependentes como doentes, fez diminuir imenso o consumo de drogas em Portugal, e é uma lei que é elogiada e estudada em vários países, desde a Inglaterra aos Estados Unidos, como o melhor caminho para resolver o problema da toxicodependência, que foi adotado por um Estado até hoje. Acho extraordinário que um Presidente da Câmara defenda um retrocesso civilizacional, que é criminalizar doentes. Porque só quem conhece ou conheceu toxicodependentes é que percebe o drama humano que ali está e o grau de doença que é aquela dependência. Portanto, achei muito triste, muito triste, muito triste. Leonete. Ainda não sou eu que vou aliviar o clima de tristeza, mas também é muito triste que as buscas à Câmara de Lisboa, por causa de um processo que começou em 2017, em 2018, mas que reporta a factos a partir de 2015, tenha acontecido agora, em 2023. Portanto, estou a falar das buscas à Câmara de Lisboa por causa da contratação entre 2015 e 2017 de serviços de consultoria de um histórico do PS, Joaquim Mourão, muito conhecido como autarca das câmaras de Castelo Branco e Idenha Nova. Portanto, 5 anos depois do PS já não estar à frente da Câmara, e depois de tantas notícias que, inclusive, a começar por nós, públicos, escrevemos na altura, 5 anos depois, eu não sei se estas buscas são para rir ou para chorar, porque vão à procura de quê? Desculpem, vão à procura de quê? Não me parece que faça qualquer sentido. Primeiro porque, por causa do risível que é, mas também porque é uma descredibilização, não só dos políticos, mas da justiça. Quer dizer, parece que há aqui toda uma operação por trás para que a justiça também cumpra determinados timings políticos. Isso não me parece que a nossa democracia vá nada por bom caminho, assim. Céu. Já percebi que então a parte mais leve, não direi palhaçada, mas pronto, o episódio mais para rir é para mim. Eu escolhi o Rui Rio, que no final da semana passada interrompeu o seu recato político e de partilhas no Twitter para partilhar um artigo sobre as 55 mulheres mais belas, em que ele dizia, esta tenho mesmo que retweetar assim com emoji maroto, e 3 dias depois aparece em Miranda do Douro, numa daquelas sessões da Câmara sobre o caso polémico das barragens, da venda de barragens, em que afinal depois os concelhos da região acabaram por não lucrar nada com isso, ao contrário do que tinha sido prometido. Mas, enfim, é só para assinalar a saída de Rui Rio do seu recato, por um lado para assinalar as mulheres bonitas e depois tentar passar aqui uma imagem séria 2 dias depois aparecendo a defender, e isso eu acho bem, as populações do interior norte, que deveriam ter recebido algo pela venda das barragens. E já agora assinalar também a barba com que Rui Rio apareceu, a barba felpuda com que Rui Rio apareceu nesse dia. Já agora uma barba parecida. Olha, não sei o que dizer. Uma barba parecida com a de Passos Coelho, que também tem aparecido muitas vezes por aí. Pronto, é só uma curiosidade. 2 ex-líderes do PSD a virem dar uma mãozinha à oposição de Montenegro. Se calhar é porque ela... Exatamente. Terminamos assim com
com um regresso ao passado, não é? Bom, obrigada por nos ter acompanhado. Voltamos para a semana. Até para a semana. Até para a semana. O público fica no ouvido. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.